Olá, queridos amigos e seguidores, sejam bem-vindos de volta ao canal do professor Lincoln Lavô. Eu vim trazer hoje para vocês, neste episódio, neste novo vídeo, exercícios de resolução sobre colocação pronominal com base em questões da banca Sebrasp, uma banca importantíssima de concursos públicos a nível nacional. Fique aqui comigo, curte logo esse vídeo, comenta, deixa aí o seu comentário, a sua sugestão, o seu gabarito, envia para os seus amigos e se inscreve no meu canal para incentivar ainda mais o trabalho com a língua portuguesa aqui na internet. Tudo bem? Vamos juntos para a resolução de mais algumas questões sobre colocação pronominal. Vamos lá. Acompanhe o meu raciocínio. A banca Sebrasp, como eu já adiantei para vocês, sempre traz alguns textos muito bacanas, inclusive esse é do Graciliano Ramos, Memória do Cárcere. Ou seja, uma coisa que eu quero deixar bem claro, nos concursos públicos você será submetido a ler textos de diferentes tipos e gêneros textuais, certo? Textos literários, talvez não literários, textos narrativos, descritivos, injuntivos. Você será submetido a ler textos de opinião, textos de acontecimentos recentes, reportagens. Por isso é bom ficar atento à leitura dos textos no seu concurso, fazer uma interpretação aguçada e criteriosa, porque esse texto será fundamental para a resolução de muitas das questões do seu concurso. Tudo bem? Vamos lá. Vou pular aqui a leitura desse texto, passar para cá para o comando da questão lá do concurso público do qual esse quesito foi retirado. No trecho, restar-me-ia. Você conhece essa forma verbal? Você sabe como se chama essa forma verbal em que o pronome ele aparece fixado exatamente no meio da estrutura do verbo? Essa forma se chama mesóclise, certo? Ou seja, é quando a estrutura do pronome é colocada, é fixada exatamente no meio da estrutura verbal, entre o seu radical de infinitivo e as desinências. Então, continuando. Restar-me-ia alegar que o DIP, a polícia, enfim, os hábitos de um decênio de arroxo me impediram o trabalho. Restar-me-ia é a mesma coisa que eu dizer me restaria, certo? O comando da questão afirma que o uso dessa mesóclise expressa noção do tempo verbal no futuro do presente, certo? Restarei é o futuro do presente. Restaria é o futuro do pretérito. Então, a flexão de tempo verbal futuro do presente não condiz com o que foi prescrito no comando da questão. Por tal razão, você vai pegar lá a sua caneta na hora do seu quesito e vai assinalar essa prova como sendo uma questão errada. Lembrando que essa é uma questão pequena de uma análise rápida, mas também deve ter uma atenção especial. Perca ali alguns segundos fazendo a leitura criteriosa e identifique de fato se esse verbo está na flexão indicada ou não, assinale o gabarito e passe para a próxima questão. Tudo bem? Que é o que nós vamos fazer. Outra leitura, outro texto, agora de Confissões de Santo Agostinho, um livro maravilhoso, espetacular, mas antes nós vamos passar aqui para o comando da questão que diz: mantendo-se a coerência do texto, o trecho com menos cuidado do que de nós exigiam. Com menos cuidado do que de nós exigiam. Poderia ser corretamente reescrito da seguinte forma: com menos zelo e cuidado, são sinônimos, já dá para fazer uma ideia legal, do que nos era exigido, em vez de do que de nós exigiam. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para todos vocês aqui. Essa frase está bem aqui em cima, ó. Certo? Logo aqui nesse parágrafo inicial do texto onde eu estou marcando aqui. Lendo e aprendendo as lições com menos cuidado do que de nós exigiam. A partir do momento em que eu digo de nós exigiam ou exigiam de nós, eu estou usando uma formação sintática na voz ativa. Se estão exigindo de nós, é porque de nós era exigido, certo? Olha aqui o que é que acontece. Nos era exigido na voz passiva, né? Na voz passiva analítica, formada por duas locuções verbais. Então,
aqui a troca de uma forma de voz ativa pela forma de voz passiva não altera absolutamente em nada a coerência do texto e a sua correção gramatical. Por isso, essa questão lá no seu concurso será marcada como correta. Tudo bem? Vamos adiante. Outro texto, A Arte da Quarentena para Iniciantes, para Principiantes. Tudo bem? Texto interessante aí que depois você vai lê-lo. Eu quero o comando da questão e você vai me ajudar a resolver esse quesito. Julguem o próximo item. Relativos aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto, a correção gramatical do texto seria prejudicada, vou deixar isso bem marcado aqui para você, caso no trecho se vive, a forma pronominal se fosse deslocada para logo após a forma verbal, escrevendo-se vive-se. Então eu tenho que tirar esse pronome daqui, de se vive, e colocar ele depois da estrutura do verbo. Você sabe como é que se chama esse tipo de condição na colocação dos pronomes? É a tal da ênclise. Muito bem. É a ênclise, que é quando a gente utiliza um pronome depois da estrutura verbal. Para eu lhe dar essa resposta, de fato, eu preciso voltar ao texto e identificar onde está essa expressão, que eu já sei que está bem aqui, ó. As narrativas de sofrimento da comunidade ou dos familiares com quem se vive. Uma observação importante. O pronome quem, ele é um pronome relativo. Pronome relativo é um fator de próclise, por isso ele obriga que a palavra se esteja antes da estrutura do verbo, ou seja, em posição proclítica. Ele não pode ser jogado para depois do verbo. Por isso mesmo, a questão está dizendo aqui, ó, a correção gramatical seria prejudicada. Então, quando ele diz que é prejudicada, é porque esse quesito está correto. De fato, seria sim prejudicada. A gramática dessa sentença seria prejudicada, por isso, você vai lá e marca a opção correta, tudo bem? Última questão aqui sobre a questão da colocação dos pronomes oblíquos, eu trago Modernidade Líquida de Zygmunt Bauman, a modernidade como história do tempo. Muito interessante essas obras trazidas nas questões de colocação pronominal, tá certo? Vamos lá. A próclise observada em se pode percorrer e se precisa no segundo período é opcional. Essa próclise é opcional. De modo que o emprego da ênclise nesses dois casos também seria correto. Como? Pode-se percorrer e precisa-se. Para isso a gente vai precisar identificar onde é que essas sentenças estão. Muito bem, aqui ó. Se as pessoas instadas a explicar o que entendiam por espaço e tempo poderiam ter dito que espaço é o que se pode percorrer e que tempo é o que se precisa para percorrê-lo. Aqui eu já tenho uma outra condição. A palavra que aqui é uma conjunção integrante, que está integrando uma oração subordinada substantiva. A conjunção integrante também é um fator de próclise, ou seja, ele obriga que o pronome, que a partícula agregada ao verbo esteja antes de sua estrutura. Ele não pode ser colocado em posição enclítica, ele tem que ficar na posição proclítica. O que é que está dizendo a questão? Que a colocação do pronome em posição de ênclise é opcional. O que é que você vai fazer lá no dia de sua avaliação? Marcar esse gabarito como sendo um gabarito errado, não é opcional, é uma condição obrigatória. Espero que você tenha gostado dessa revisão. Curte esse vídeo, deixa aqui seu comentário, compartilhe com os seus amigos, se inscreve no meu canal e a gente se encontra nas próximas revisões rumo à aprovação no concurso público. Tudo bem? Obrigado, turma!